Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. Meu nome é Jailson Costa e trago um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NELS, Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, instituição que fica localizada aqui na cidade de São Lourenço da Mata, parte da região metropolitana da cidade do Recife, de onde eu vos falo, e também do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Agradecemos o honroso convite que o Júnior Rocha nos formulou de estarmos aqui e, como eu sempre digo, em uma oportunidade de trabalho e de aprendizado, porque esta é a condição a qual aqui me encontro, um mínimo aprendiz. Não estou na condição de palestrante, de expositor ou de orador, não, mas de um mínimo aprendiz da doutrina espírita e também do Evangelho de Cristo Senhor Jesus. O tema de hoje, que nós, então, como todos os domingos eu faço o meu Evangelho no Lar, e eu utilizo sempre o livro Pão Nosso. Então, domingo passado eu digo, a lição que me cair aqui, eu vou então conversar com meus irmãos, e caiu exatamente más palestras. E Emmanuel, então, nesse livro Pão Nosso, está no capítulo 74, este título, Más Palestras, e ele faz então uma reflexão para nós do versículo 33 do capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, vou fazer uma leitura aqui que Emmanuel nos traz para nós refletirmos durante esse nosso encontro, né? Nós vamos até às 20h55, é isso, Júnior? Isso. Perfeito. Ok. Eu não me perder no tempo aqui. Então, Emmanuel então nos traz para que a gente possa refletir a conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável, e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia?
observa como ages. Em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Emmanuel nos traz uma reflexão muito profunda, né? Se nós vislumbrarmos o atual cenário que nós estamos vivenciando, né? E a gente, quando anda um ano eleitoral, né? O que a gente vê é todo mundo colocando uma auréola em cima de si e dizendo que o tridente, né, é do outro. Todo mundo é santo. Então, acusações verbais de todos os lados, palavras denigrindo a imagem para todos os lados. Mas isto é bom que aconteça conosco para que a gente possa, então, refletir sobre nós. O que nós estamos reverberando, o que nós estamos emitindo. Quando alguém vem nos falar sobre quem quer que seja, será que nós colocamos o filtro como bem propôs Sócrates? Primeira questão, é verdade? É bom? É útil? Então nós temos que usar de coerência, de prudência e de responsabilidade. Porque a falsa notícia, e hoje, né, é voga, né, as fake news, assim como no mundo virtual tudo isso está disseminado, nós também poderemos também fazê-lo. Se não colocamos o frio. Se não procuramos agir com coerência, prudência e responsabilidade. Porque nem tudo que a gente vê, quer seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, na mídia de uma forma geral, traduz uma verdade. Porque muitas notícias, situações que são divulgadas, ela procura induzir as pessoas a terem um má pensamento sobre determinada pessoa. E nós precisamos ter cuidado, muito cuidado nisso. Porque hoje não há como você ficar afastado, né, do mundo virtual. Não está como você não consultar um Instagram, um Facebook, ou um Twitter e tantas outras. Não há como você não ver a televisão, as notícias da televisão. Né? Não há como você ouvir fulano, cicrano ou beltrano falar sobre quem quer que seja. Então, nós estamos rodeados. E aí, o que Emmanuel nos recomenda? Como ages? Como é que eu estou agindo ante essas situações que vêm a mim? E o que é que eu estou captando? E quando eu capto, o que é que eu estou reverberando disso? Será que eu estou simplesmente... Porque o que é que a gente faz? A gente recebe a notícia, aí a gente aumenta. A gente já conta a nossa versão, aí você já vai aumentando. Então, se alguém diz que o Júnior é feio, eu digo, não, o Júnior é horrível, é terrível. E lá vem, e por aí vai. Pronto. Mas, rapaz, tu visse aquele palestrante que Júnior convidou, veio lá de São Lourenço. Que cara horroroso, rapaz. Como é que um cara feio daquele... Ela disse, rapaz, olha que tristeza aquela coisa. Então, a gente... E isso é que a gente precisa refletir. Como é que a gente está se posicionando ante determinados comentários? Porque eu vos digo que eu já vi lares sendo destruídos. Porque alguém, como diz a música, uma letra de uma música de Roberto Carlos, que diz, não dê ouvido à maldade alheia. E eu já vi lares sendo destruídos porque narraram-se determinadas situações, acreditou-se que aquilo era fato, e assim são lares, são amizades,
São famílias que não se entendem, porque nós não paramos para analisar e refletir sobre o assunto. Mas esse problema aqui, mas peraí, vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Vamos analisar à luz da verdade, e a verdade está no Evangelho de Cristo. Quando eles dizem, não desejais, não praticais para com o teu semelhante aquilo que não desejais para ti. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso me transpor, me colocar no lugar do outro, analisar e refletir. Por isso é que a doutrina espírita nos leva à reflexão. Analisar, procurar entender a mensagem na sua profundidade, não de forma superficial, mas nos esforçarmos para colocarmos exatamente os conselhos que Cristo nos deu para conduzir a nossa vida, né, no nosso dia a dia, a cada situação, porque nós somos desafiados a dar testemunho disso. Nós somos desafiados a dar testemunho do Evangelho de Cristo. Nós somos desafiados a dar testemunho de que nós estamos trabalhando a nossa regeneração, a nossa reforma. E tudo isso é absolutamente natural. Não tem nada de sobrenatural. Não. É tudo natural. É essencialmente importante para nós. Todo esse burburinho ao nosso redor é importante para que a gente coloque esse filtro em nós. É verdade? É bom? É útil? Opa, então isso aqui eu posso absorver. Não é bom? Não é? Então rejeito. Mas olha fulano. Aí eu me lembrei agora há pouco eu me lembrei de uma frase de Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Olinda e de Recife durante muitos anos. E que a frase dele é assim: ver em toda e qualquer criatura o lado bom que nela existe. Ninguém é só maldade. Nós temos um lado bom, nós também temos um lado ruim que aflora em nós. Alguns, um ou outro, em maior prevalência. Então, por isso, a nossa necessidade, e Cristo nos dá um profundo e maravilhoso exemplo disso, para a gente ter muito cuidado quando aquela mulher adúltera é colocada lá para ser apedrejada, julgada, porque cometeu um erro, cometeu um delito. E todos nós queremos exaltar a nossa moralidade, a nossa perfeição. Queremos dilacerar aquela vida no cumprimento de uma lei. E assim nós fazemos hoje nos dias. Não jogamos pedra, mas as nossas palavras e os nossos pensamentos, olhe, fazem estrago. E muito. Matam muitas criaturas. Então o que Cristo nos faz? Orar. Nunca errou, Jailson? Nunca cometeu um erro, nem um delito? Aí eu saio de fininho. Né? Por quê? Porque sei o que sou. Uma criatura totalmente equivocada. E que não me cabe o direito de censurar, de julgar. Eu não vou ser conivente com o erro alheio. Mas eu não posso apontar o dedo acusador ou emitir palavra áspera, emitir pensamentos danosos a quem quer que seja. E a beleza da doutrina espírita, ela está exatamente nisso, na nossa busca de compreensão de quem somos e reconhecemos das nossas imperfeições, para a partir daí trabalharmos. Quando
somos cercados por comentários, por palavras que venham a denegrir, que venham machucar alguém, a gente reflete sobre isso antes de emitir um pensamento, antes de emitir uma palavra. E se nos julgamos então cristãos, precisamos então usar o filtro. Precisamos ter a responsabilidade na hora em que nós vamos emitir a nossa palavra, que vamos emitir o verbo, porque o outro é irmão de Cristo tanto quanto eu. O outro é filho de Deus tanto quanto eu. Emmanuel nos diz o seguinte: Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Então, muitas vezes atribuímos a dizer a verdade, mas é uma verdade que machuca, que agride, que dói, que fere. Em que momento Cristo usou da verdade ferindo, machucando? Isso representa tão somente que nós não aprendemos absolutamente nada do que Cristo exemplificou. Não aprendemos nada daquilo que Cristo nos falou, nos recomendou, nos orientou, nos instruiu. Porque nós simplesmente damos guarida a esses comentários danosos sobre a vida de quem quer que seja e nós simplesmente reverberamos. Utilizamos como ingrediente para destruir a vida de alguém, para macular alguém. E não nos colocamos no lugar do outro. Mas se viesse falar de mim, ou um parente meu, a primeira coisa seria logo advogado do meu parente, ia defendê-lo de todas as formas. Mas como não é parente meu, não quero nem saber. Então simplesmente ignoro que aquele lá também é filho de Deus como eu sou. Está cometendo equívoco? Vamos orientar, vamos esclarecer. Não vamos emitir palavras que venham machucá-lo, mas orientá-lo, esclarecê-lo, se nos é possível fazê-lo. Se não é, vamos orar por ele. Mas aquilo que não nos é direito é a censura, é o comentário que vem a denegrir a quem quer que seja. Precisamos sempre nos reportar a Cristo Jesus. Precisamos sempre observar as orientações que a doutrina espírita nos traz, para fazermos esse somatório e trabalhar na condução da nossa vida e orientar aqueles que estão conosco na caminhada. Porque ninguém é santo e demônio, não. Todos que nós estamos aqui peregrinando sobre esse orbe somos criaturas passíveis de cometer os mais diversos erros. Estamos aqui no mundo de provas e de expiações, e isso é que é importante a gente ter esse conhecimento, que só a doutrina espírita nos traz, de que nós estamos aqui para a nossa própria retificação. Não estamos aqui para retificar a vida de ninguém, mas a nossa vida. Que somos espíritos imortais em busca de encontrar o caminho que nós estamos sedentos de encontrar, para encontrar a verdade e encontrar a vida. E nós sabemos que a nossa vida é eterna. Nós sabemos que somos espíritos imortais. E isso é muito importante.
Porque já compreendemos, já entendemos de que a vida não começou no útero, nem irá terminar no sepulcro. Não. De onde viemos, quem sabe? Sabemos que de algum ponto do mundo espiritual. E para lá retornaremos. Mas nessa pluralidade espiritual, aonde vamos? Estaremos lá no clube dos fofoqueiros? Olhando lá, e olha fulano ali na terra, olha que rapaz, olha aquela criatura lá, aquilo presta, rapaz. Eu não sei como é que Deus dá a oportunidade daquela criatura reencarnar. Porque, como diz o dito popular, tal vida, tal morte. O que somos aqui, o que emitimos, o que pensamos, o que reagimos, não será diferente no plano espiritual. Seremos esse mesmo espírito extremamente equivocados, a continuar caminhando no caminho errado, a emitindo pensamentos, a se portando com atitudes equivocadas. Mas Deus, extremamente misericordioso para com todos nós, concede-nos sempre a oportunidade da bendita reencarnação. Porque Ele compreende perfeitamente que nós vamos encontrar o caminho. Saberá Ele que nós vamos deixar de lado essas más palestras, vamos despertar para o bom da vida. Porque quando nós começamos a mudar as nossas palavras, as nossas conversações, aqueles que sintonizam exatamente com essas boas palavras, essas boas conversações, começam a se chegar a nós. As nossas companhias, tanto espirituais quanto encarnadas, são aquelas que comungam com o mesmo pensamento que o nosso. São aquelas que comungam com os mesmos comentários que nós fazemos, que reverberam tudo aquilo que nós estamos reverberando, que não filtram como nós o que venha conosco. E nesse bate-papo, nessa conversação, a gente vai tocando fogo na vida alheia. Mas e na hora que nós vamos, o corpo físico repousa, como é que estaremos nós? A consciência tranquila? Ah, minha consciência, eu vou dormir feito um anjo, minha consciência está tranquila. Não tenho ninguém contra mim. Ótimo, que coisa boa. Mas e aqueles pensamentos negativos, aquelas palavras que você falou, mas que o outro não ouviu? Não dói na tua consciência? Será que gostarias que te proferisse aquelas palavras, emitisse aqueles pensamentos contra ti? Esta é a proposta de Cristo para nós. E observa atentamente que o que é que Ele nos recomenda exatamente na hora em que vamos para o nosso repouso, que vamos nos recolher, que a gente faça uma reflexão sobre o nosso dia. Para então conversarmos com Deus. Mas antes de conversar com Deus, a gente precisa estar sem nenhum ruído, né?
Que a nossa conexão possa se estabelecer de forma fluídica, sem interferência, límpida. Mas se há algo, não será possível manter uma conexão com o nosso Pai. Então, o que é que Cristo nos traz disso? Ora, precisas primeiro estar imune, limpo, para que possas então ser convidado para sentar junto a teus irmãos que foram convidados para as núpcias. Então Jesus nos traz uma série de orientações, conselhos. Os nossos amigos espirituais não fazem diferente. Estão sempre nos orientando, nos aconselhando. Às vezes de forma sutil, imperceptível. Mas estão sempre ali conosco. Para que não demos guarida a tudo que acontece ao nosso redor. Que não nos deixemos contaminar por toda essa negatividade, por toda essa violência que está ao nosso redor. Porque, como eu lhes falei, quando nós vivemos, como nós estamos vivendo, um momento político de eleições, pronto. As coisas se transformam de uma forma em que as criaturas não respeitam mais umas às outras. As famílias se dividem porque não, olha, fulano não, você vai votar esse crime, não, e pronto. Porque todos têm razão, todo mundo quer ter razão. Mas ninguém senta para conversar, diz, não, vamos sentar, vamos conversar. Você vai votar em fulano por que não? Por isso, isso, isso. E você, por isso, aquilo, aquilo outro. Então, vamos analisar, vamos ponderar, vamos ser coerentes, vamos ser responsáveis, vamos analisar cada um. Para que a gente possa, olha, é o seu direito? Todos nós temos direito, cada um tem o seu posicionamento, mas isso não reflete dizer que eu vá simplesmente esculhambar, né, difamar o outro, porque simplesmente eu não gosto dele, eu não... Mas porque na mídia se espalhou do que isso. Esse candidato é isso, esse candidato é aquele, aquele. Vamos não nos permitir contaminar por isso, mas refletir. E como eu disse, essas coisas neste orbe onde nós nos encontramos é plenamente natural. Porque nós somos criaturas extremamente atrasadas dentro do ponto de vista moral e religioso, espiritual. Porque nós concebemos, é a nossa ideia o que prevalece. Não o Evangelho de Cristo, não, mas o meu posicionamento. E muitas vezes o que é que eu faço? Eu utilizo de versículos, utilizo para argumentar. Mas não percebo que o que eu estou argumentando a meu favor também é a favor do outro. É a mesma coisa. Porque o Evangelho de Cristo, ele não cria privilégios para ninguém. Precisamos seguir isso aqui, todos nós. A doutrina espírita, o que é que ela nos traz? Ora, és responsável por ti e pelos teus atos. Estás aqui o quê? Para a tua corrigenda. Estás aqui para quê? Para corrigir o caminho tortuoso. E trabalhares para enveredar no caminho reto. Não no caminho largo. Não a porta espaçosa, não. Mas aquele caminho estreitinho. Aquela porta estreitinha. Porque para passar por essa porta, eu tenho que me desfazer de todas essas iniquidades que eu tenho comigo. Eu tenho que me desfazer de todas essas mentiras, de todas essas calúnias, de toda a violência, de toda a barbárie que eu trago comigo. Enquanto eu não me libertar de tudo isso, enquanto eu não me transformar,
enquanto eu continuar utilizando de más palavras, e olha a minha responsabilidade, olha a nossa responsabilidade, porque a partir do momento em que nós nos propomos a falar de Cristo, a partir do momento em que nós nos propomos a falar da doutrina espírita, a nossa responsabilidade é tremenda. Porque não somos nenhuma influência digital, mas um ou outro poderá ser influenciado, poderá ser induzido pelas nossas palavras. E se as nossas palavras estiverem equivocadas? E que se na hora em que vem um irmão, vem uma irmã, a minha instituição, a nossa instituição, e a gente não se baseia as nossas orientações dentro do Evangelho de Cristo e dentro da doutrina espírita. Olha o que eu preciso reverberar. Porque muitos vêm, Júnior, eu estou precisando de um conselho. Aconteceu isso assim, assim comigo. Eu não sei o que eu estou perdido nisso aí. Tu podes me orientar? Tu podes esclarecer? Eu disse, posso, eu posso conversar com você tal dia, tal hora. Pode ser? Pode. Pronto. Então Júnior vai lá pegar o que está dentro da doutrina espírita, aquilo que está dentro do Evangelho de Cristo. Vai chegar lá, orientar, esclarecer para que as pessoas tenham entendimento sobre isso. Nós precisamos orientar as pessoas e esclarecê-las. E para isso nós precisamos atentar a como é que nós estamos interpretando o que está dentro do Evangelho, o que está dentro da doutrina espírita. É isso que nós precisamos refletir. Para que as nossas palavras não sejam más palavras, mas boas. Que sejam verdadeiras, que sejam bondosas e que tenham utilidade. Vejam a responsabilidade de todos nós, de todos. Porque se nos propomos então a andar por este caminho, então a nossa semeadura, porque todos nós somos semeadores. Se outrora semeava os espinhos, hoje estamos nos esforçando para semear flores. E o que nós estamos semeando? No nosso caminho. E o que nós estamos distribuindo para que outros também semeiem em seus caminhos. Vejam que a amplitude das nossas vidas com relação aos nossos semelhantes. E nós não podemos dizermos leigos. Não podemos sair definindo, não, olha, só quem pode te falar isso lá é o médium fulano de tal. Ah, não é o presidente da instituição. Não, todos. Se estamos dentro da instituição, se eu estou dentro do Centro de Estudo Espírita Senda de Luz, né, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar assistindo outros falarem, e do que os outros falam, o que é que eu faço? Eu coloco um filtro para saber o que é coerente ou não, o que está dentro da doutrina, dentro do Evangelho, aquilo que o palestrante está começando a enfeitar, para que eu tenha responsabilidade na hora em que eu vou falar. E o falar não significa estar no púlpito, ou estar aqui. Não, é na hora que chega alguém, um parente com algum problema, um colega de trabalho, um amigo, um vizinho, alguém que chega à nossa casa precisando de uma palavra, de orientação, aqui estamos nós. Não podemos fugir da nossa responsabilidade. Porque todos nós que fazemos parte de uma instituição, é responsabilidade nossa. Cuidar e acolher a todos aqueles que chegam.
Não é simplesmente distribuir a responsabilidade só para um ou dois ou três. Não. Podemos sentar e conversar, dialogar, acalmar, transmitir o nosso amor, a nossa paz. Podemos às vezes não dizer absolutamente palavra nenhuma, absolutamente nada. Mas alguém pode chegar e você dá um abraço. E aquele abraço é um verdadeiro sermão da montanha para alguém. E ela vai se sentir tão bem, tão leve, como se você tivesse discursado sobre todo o Evangelho de Jesus para ela. Por quê? Porque você transmitiu o seu amor, aquilo que você tem de bom. E eu digo às senhoras e aos senhores porque são experiências da vida. De pessoas que precisavam de ouvir uma palavra e de um abraço. Então, é para isso que nós estamos aqui, dentro da doutrina espírita. É para isso que nós estamos nos esforçando para seguir as pegadas de Cristo Jesus. Perfeitos? Não, absolutamente. Não somos perfeitos, somos perfectíveis. Mas não vamos prender, nos acorrentar, nos algemar às imperfeições que nós construímos em nós. Não. Vamos exaltar aquilo que nós temos de bom. Vamos exaltar na hora em que alguém vem falar mal de alguém, o que ele tem de bom. Corrigir. Digo, olha, fulano não, olha, fulano é isso, olha, fulano é uma pessoa extraordinária, fulano tem isso, tem aquilo outro. Então eu exalto o que ele tem de bom. Porque de ruim todos nós temos. Para que eu vou exaltar as imperfeições dos outros, se eu estou imperfeito, talvez até muito mais? Então, é como disse Emmanuel, né? As más palavras, as más conversações, elas começam a se espalhar, feito rama, né? Feito maracujá, girimum, melancia, aquelas ramas, machês, aquelas ramas que saem, né? Pronto. Feito um melão selvagem que tem aqui na casa do meu vizinho, que tomou o quintal dele todinho, sai se ramando. Pronto. Então as más conversações, elas se espalham com facilidade. Por quê? Porque nós damos guarida a tudo isso. Porque nós ouvimos e reverberamos. E acrescentamos mais. E aquilo que é bom, a gente fica calado. Não diz nada. Então nós precisamos exaltar aquilo que é bom. Precisamos divulgar aquilo que é bom. Não aquilo que é ruim, que é danoso. Nós já vivemos num mundo de tanta dor, de tanta aflição, de tanta violência. Para que divulgarmos cada vez mais isso? Não, vamos divulgar o que é bom, vamos divulgar a palavra de Cristo. Vamos divulgar o Evangelho de Jesus. Vamos divulgar o amor, a paz, a união, a concórdia, o entendimento, a benevolência, a indulgência, o perdão. Este é o papel de todos nós, de todos nós. É responsabilidade nossa. De cada criatura. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Não podemos colocar a responsabilidade simplesmente nos ombros alheios.
Ah, quem tem que fazer o que é bom é fulano, é cicrano, é beltrano. Eu não sou Jesus para fazer isso. Claro que não, você é Jailson. Rosinelândia, Júnior Rocha, Eliane, Ingrid, Eliane Freire, Josilene, Dijaci, Iraneide, Ravi, Mia, Maria Cícera. Aí aqui tem outros amigos aqui comigo no Instagram, né? Cris Pimenta, Elizabeth, Neide, Lila, Valdelânia. Ninguém é Cristo, não. Nós somos irmãos de Cristo. Nós somos irmãos de Cristo, nós somos filhos de Deus. E o nosso papel como irmão de Cristo e filho de Deus é espalhar a boa nova. Espalhar aquilo que é bom, que é agradável, que vai apacentar a todos nós. Por isso que Cristo pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E se nós amamos Cristo, devemos começar a apacentar a nós mesmos. E nesse processo, a gente vai trabalhando e apacentando aqueles que estão conosco na nossa caminhada. No lar, no local de trabalho, na nossa casa espírita, no nosso relacionamento social. Então, há oportunidade para isso? Houve um momento para isso? Fala. Ah, não, mas eu não sei falar. Claro que sabe falar. Se você não soubesse falar, você tinha vindo mudo. E se viesse mudo, ia ter a língua brasileira de sinais. Você ia falar através de sinais. Pronto. Mas saberia se comunicar. Veja que nós temos todo um arsenal à nossa disposição para fazer o bem. E o que é que nós estamos esperando? Aí eu repito a frase de Amanda. Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sob o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e ilumine a nós. É isso que nós devemos fazer com este evangelho que recebemos há mais de 2000 anos. Claro, límpido. Não podemos mais resistir a isso. Precisamos resistir exatamente a essas más conversações. Esses diálogos que não acrescentam absolutamente nada para nós. Deixemos de lado, vamos dar ouvido àquilo que é bom. Vamos ouvir uma boa música, ler um bom livro. Está aí o YouTube, Instagram, Facebook, palestras dos mais diversos irmãos e irmãs, trazendo o conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Cristo para nós. Então, precisamos nos mexer, não ficar parado. Então, veja, a recomendação de Cristo para nós é fazer ao nosso irmão, à nossa irmã, aquilo que nós desejamos para nós. E se nós trabalharmos nisso, um dia após o outro, e se nós trabalharmos dentro do princípio da caridade, a qual Jesus entende, benevolência, indulgência e perdão, nisso aí há algo que nós não queremos para nós? É nisso que nós precisamos pensar. Que alimentemos-nos de boas palavras, que sejam saudáveis, enriquecedoras para nós.
que no nosso dicionário existam palavras instrutivas para nós e para os outros, orientativas, esclarecedoras para todos nós. Porque quando nós temos algum problema, que vamos buscar algum conselho que nós queremos buscar que alguém nos traga palavra que possa nos esclarecer, nos orientar, nos instruir, amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa perturbação, o nosso desassossego. Então, que assim façamos. Que pegamos o Evangelho de Cristo e vamos semear. Não vamos nos preocupar com a colheita, não. Vamos semear. O que Cristo vem fazendo até hoje continua semeando. E assim nós devemos fazê-lo ao longo do nosso caminho. Enquanto estamos aqui, sejamos bons semeadores. Utilizemos de boas palavras. Palavras que tragam ânimo, fé, confiança, paz, luz, que ilumine a vida de alguém. É o que nós queremos. Então façamos para com o nosso semelhante. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores que fazem o Centro de Estudo Espírita Senda de Luz da cidade de Sertânia, a todos vocês que estão aqui conosco em nosso Instagram. Agradecemos a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Jailson, ficamos imensamente agradecidos pelas palavras, abrindo o espaço para perguntas e contribuições. Obrigado a todos no Instagram, que Deus abençoe a todos. Muita paz. Quem não quiser se posicionar, pode